Oiê, desejo que estejam todos bem e hoje quero falar sobre criança interior. Essa que reside dentro de nós e muitas vezes não temos acesso porque ela está de forma inconsciente ligada diretamente às nossas emoções, né? Todos nós já fomos crianças, obviamente. E criança, obviamente, é pura, é ingênua, ela acabou de chegar no mundo, né? E ela precisa do contexto familiar para aprender, para se desenvolver. E quando esse contexto familiar, de alguma forma, tem padrões tóxicos e limitantes, porque não é culpa dele. Ele também já veio com uma criança interior ferida, né? E então ele só pode oferecer, ele só consegue oferecer aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele desenvolveu, aquilo que ele tem acesso. Então, a gente procurar entender sobre a nossa criança interior e aceitar as nossas dinâmicas ao longo da vida é libertador. É libertador e traz cura, né? A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. É sobre nos conectarmos de forma física, espiritual, para que a gente possa ter acesso de forma inconsciente e consciente a todas as nossas bagagens energéticas e ir trabalhando nelas uma a uma. E o processo, um dos processos de chama gêmea na minha vida sobre amor, cura e transformação, fala muito e é muito importante sobre a criança interior. Foi um dos processos assim mais intensos que eu tive que fazer, né? Muita meditação, muito mantra, muita interiorização, muito Ho'oponopono, muito estudo para poder entender, né, sobre esse lado do desenvolvimento humano, né? E que muito tem significado, se não o mais importante, na nossa fase de infantil, né, no nosso desenvolvimento infantil. Por isso, hoje, como professora, eu digo como é importante nutrirmos, né, essa criança que está à nossa disposição da melhor forma possível, com muito carinho, com muito amor, com muito acolhimento, né? Porque muitas vezes elas vêm de contextos familiares já destruídos, né? Com padrões tóxicos, e você vê na reação do comportamento da criança agressividade, né, indiferença, isolamento, comportamentos que elas vão apresentando. Assim como nós desenvolvemos também comportamentos, as crianças também conseguem expressar muito de forma física, né, sem muita consciência ainda do que é certo, do que é errado, apenas colocando para fora. Então é importante a gente ter essa consciência da criança interior nossa, né? E do outro, porque só tendo acesso a isso, né? Só com autoconhecimento, conseguimos ter acesso a isso e conseguimos identificar padrões que trazemos, né? A gente muitas vezes pode se sentir abandonado, rejeitado, né? Ter medo de muita coisa, não se sentir merecedor, né? São bagagens, muitas bagagens que a gente acaba trazendo no comportamento familiar, social, na escola, que a gente vai se desenvolvendo, né? A criança tem a sua fase inicial até 7 anos, e até 7 anos ela é uma esponjinha de emoção real, assim, sabe? Então, tudo ela vai absorvendo, tudo ela vai absorvendo. Então, se ela não puder confiar, isso vai ficar registrado. Se ela for magoada, isso vai ficar registrado. Se ela for abandonada, isso vai ficar registrado. Se ela apanhar, se ela aprender que o amor é dor, com pais narcisistas, né? Ela vai ficar registrado. Então, ela cresce um adulto traumatizado. Ela cresce um adulto com problemas de comportamento que é difícil inserir na sociedade, é difícil lidar com o outro, enfim, não consegue ter esse parâmetro de respeito, de empatia, enfim, é uma série de questões, né? E muitas vezes a gente acaba desenvolvendo outras partes da vida para poder camuflar essa que está escondida, mas em algum momento a gente é obrigado a rever isso, porque estamos aqui em processo de evolução espiritual e para isso precisamos desenvolver, trabalhar as nossas dinâmicas de emoções, as nossas dinâmicas de relacionais, né? Não sei se é essa palavra, interpessoais, né? Então a gente precisa trabalhar no nosso meio familiar, perdoar essas bagagens, aceitar. A gente já vem com a família certa, com os problemas certos, exatamente para trabalhar nos pontos que precisam ser trabalhados. Então, se você tem uma vida dentro de uma família muito complicada, tenta olhar de fora, se questionar, perguntar o porquê você se sente assim, perguntar por que a pessoa age dessa forma com você. Tudo tem uma explicação emocional. Quando a gente passa a procurar respostas, a gente tem respostas. E você começa a ver que tem similaridade, que tem ressonância, que verdadeiramente funciona. Então,
A criança interior, magoada, ferida, ela traz essas bagagens, né? Então a gente pode trabalhar com Ho'oponopono, a gente pode trabalhar com constelação familiar, a gente pode trabalhar com Reiki, com Theta Healing, né? Com a psicanálise, sim, com os psicólogos. Enfim, tem várias terapias hoje em dia para ajudar a acessar e ir trabalhando em cada dinâmica pessoal, né? Cada um de nós tem a sua própria criança ferida, de acordo com cada coisa que foi obrigada a passar, né? Então, que a gente possa ter uma consciência mais expandida para isso, para que no futuro a gente consiga ter famílias mais saudáveis, no sentido de crianças mais felizes, né? Mais puras, que verdadeiramente foram inseridas em contextos de verdade, sabe? Porque ela se torna um adolescente sem problemas, vai se tornar um adulto próspero, né? Que vai saber seguir seus caminhos sem tantos conflitos emocionais. Quanto mais conflitos emocionais, mais problemas trazemos para nossa realidade. E mais problemas que trazemos para nossa realidade, trazemos doenças, né? Porque chega num ponto que a gente vai se magoando, vai sufocando tanto que volta aquele problema dos chakras, que a gente acaba bloqueando o canal energético responsável por certa emoção. Então é importante a gente estar sempre vigiando e orando, né? E mergulhando nesse novo caminho, nessa nova consciência de amor, de cura, de transformação, para que a gente possa não reproduzir mais padrões tóxicos que trazemos da nossa família e mudar esse contexto, né? Para que a gente possa transformar a nossa família numa família mais alinhada, mais saudável, né? Mais feliz, sem tantos traumas, sabe? A gente não dá tanta importância às coisas que falamos para o outro, né? Mas a gente não sabe o quanto forte aquele outro recebe cada palavra, né? Cada um tem a sua forma de receber, de captar. Então, às vezes, você fala uma coisinha que seja, a pessoa absorve aquilo, nossa, o mundo dela acabou. E ela criou um trauma ali. Então, a gente tem que ser responsável, sabe? A gente tem que ter responsabilidade afetiva pelo outro. Todos, independente se é da família, se é amigo, se é namorado, quem quer que seja. A gente tem que se preocupar com as coisas que a gente fala para não magoar, para não ferir. Por isso é importante de conversar, de procurar se conectar com o outro, sabe? De tentar ouvir para compreender, não ouvir para julgar. Então, essa busca desse conhecimento sobre a nossa criança interior é muito importante. Então, olha no espelho, tá? Conversa com a sua criança interior, ela tá aí dentro, se perdoa, tenta acessar as informações do seu inconsciente da maneira que você achar que consegue, para que você possa ter acesso a essas coisas que estão guardadinhas lá. Às vezes você sofreu uma coisa tão forte na infância que está te travando em algum setor da sua vida, sabe? Então é importante a gente estar sempre buscando esse novo olhar, com mais carinho, com mais amor, por nós mesmos, né? Por isso que eu digo que não é tempo de ferir, é tempo de enamorar, e pelo outro também, sabe? Porque quanto mais a gente se torna uma pessoa melhor, para nós, obviamente, melhor a gente vai se tornando para o outro. Tem uma experiência, né, que fazem, já está rodando o mundo, sei lá, acho que todo mundo já deve ter visto que você pega duas plantinhas, né? E você fica xingando uma plantinha e ela morre. E a outra você ficou falando palavras de amor, né? Palavras positivas, ela vai ficando cada vez mais linda, né? Tem até sobre o gelo também, na forma que ele se cristaliza, e isso mostra o poder da nossa voz, o poder da palavra, né? Então, realmente, a palavra tem poder, por isso que a gente tem que vigiar e orar, para que a gente possa tornar o outro, né, que está ao nosso redor, um serzinho melhor, né? Então é sobre isso. Diga o quanto ama, encorajem, converse de forma assertiva, sem gritar, sem ofender, sem humilhar, sem colocar toda a sua frustração, os seus próprios medos e inseguranças em cima do outro. Então é importante você ter essa consciência, é importante todos nós termos essa consciência, já que estamos aqui para nos desenvolver como humanos, né? Como espíritos. Então é sobre isso. Criança interior. Não é tempo de ferir, é tempo de curar. O que você procura, definitivamente procura por você. Não é pessoal, é vibracional. O amor não é bonito quando o outro é perfeito. O amor é incrível quando nos transforma em uma pessoa melhor. É sobre isso. Deus nos deu a vida como presente. O nosso presente para Ele é o nosso desenvolvimento. Cada vez nos tornarmos melhores pessoas, tá? Bora! Beijo enorme no coração. Estamos definitivamente juntos nesse processo.